Vamos começar nossa live de hoje, então? Pode ser? Então, regras do jogo. Em primeiro lugar, estamos gravando para que todo mundo possa ter acesso depois. Segunda regra, vou pedir para a galera que ainda não fechou o microfone fechar, para que a gente possa escutar. Hoje é uma live muito legal. Esta feríssima chamada Paulette Albergio Melo, que além de ser uma pessoa de uma sabedoria assim exemplar, mas sabedoria não processada e não bem conduzida é uma ótima forma de obter arrogância. E ela consegue conciliar uma habilidade incomum de transformar coisas complexas em simples, de se conectar ao coração das pessoas, não apenas ao cérebro das pessoas, à mente das pessoas, e também uma genialidade em costurar temas que aparentemente são desconexos ou complexos e tornar aquilo quase que uma canja de galinha de tão fluida, de tão simples que é. Então, meu muito obrigado. Vou convidar aqui o nosso diretor da ISIC para também fazer a sua saudação inicial. O Alexandre é o nosso parceiro maior. Alexandre, vou jogar a bola para você, você devolve para mim, e aí eu já jogo a Paulette no muro para a gente começar a fritar essa senhorinha aqui. Vamos lá. Ale, tudo bem? Ale, está fechado teu microfone. Libera teu microfone. Alexandre está com taquicardia ali, está meio... Vou fazer o seguinte, não sei se a conexão dele está ruim, vou deixar o Alexandre para falar daqui a pouco, e para a gente não ter mais delongas, se você conseguir entrar, você me avisa, Alexandre, senão eu vou tocar a vida aqui. Bom, pessoal, esta Paulette, esta menina linda que vocês estão vendo aí, eu gostaria de jogar já a bomba para ela, dizendo assim, se inteligência é a capacidade que a gente tem de a gente trazer as nossas memórias e trazer para a consciência e mesclar aquela nossa senciência, que é a capacidade que todo ser humano tem de ser sensível, de perceber as coisas, junto com a nossa consciência, de ter noção do que fazemos, que transforma-se numa inteligência, que é pegar essa percepção mais as memórias. O que é essa inteligência que você nos fala hoje, doutora Paulette, chamada inteligência transformadora? As neurociências, Sala, elas estão pesquisando cada vez mais, né, o subsolo do ser humano. E nós descobrimos que nós não somos seres apenas, como fomos ensinados na escola, né, seres racionais. Somos mais do que isso, seres emocionais. Agora, o fato de sermos seres racionais nos dá como legado uma inteligência cognitiva. Como seres emocionais, ainda estamos caminhando no sentido de trabalharmos a nossa inteligência emocional. Agora, a inteligência transformadora é uma terceira inteligência capaz de encontrar respostas, Salamacha, dentro e fora de nós mesmos. Essa inteligência é capaz de fazer links entre arenas diversas e difusas, a fim de dar sentido à vida e ao nosso trabalho, encontrando alternativas, em primeiro lugar, dentro de nós mesmos, para a solução de problemas. A inteligência transformadora, ela vai ser uma inteligência que vai interagir buscando encontrar respostas quando a aleatoriedade bate e marca a vida de cada um de nós, que é o que está acontecendo hoje. A inteligência é capaz de buscar dentro de nós alternativas e soluções, porque, de fato, essas soluções são imprevisíveis. Porque, Sala, preste atenção, o normal não existe mais. Não há mais. E, queridos, nunca mais viveremos o passado do normal com o qual convivemos em janeiro, por exemplo, tá? Não adianta, eu convivo com pessoas que estão diante do inesperado, estão diante de crises, estão diante do desconhecido e que vão encontrar soluções a partir do momento em que buscarem dentro de si não apenas conhecimentos e não apenas
experiências, não apenas emoções, buscarem dentro de si, Salamacha, intuição. E aí nós temos que trabalhar um pouco mais essa nossa tendência humana em descobrir o insight, em ter percepções que vão para além das experiências, porque veja só, quem de nós teve experiência com essa realidade Covid? Ninguém. Agora, olhe um dado. Eu estava lendo recentemente uma pesquisa que diz que há em torno de 1.700.000 vírus, ok, disponíveis nos animais hoje, e destes, 1.700 poderão se transformar em Covid. Sala, a medicina prevê que de 10 em 10 anos nós tenhamos que conviver com um surto a cada década. E como é que eu vou lidar com essa aleatoriedade, com esse inesperado? Olha só, alguma vez lhe perguntaram, e você já perguntaram, não apenas para você, mas para os gestores que estão nos ouvindo, se cada um de nós tinha consciência de como fazer o nosso trabalho de forma remota? Como fazer o nosso trabalho de forma remota? Como acompanhar o trabalho dos outros de forma remota? E nós estamos nos recriando neste momento, encontrando alternativas e estamos buscando, Sala, um equilíbrio que imaginávamos não sermos capazes de encontrar. Olha só, estamos traçando alternativas. Algumas pessoas estão, inclusive, adorando estes tempos, porque tem uma convivência muito maior com a família, e, obviamente, brigam muito mais, né? Porque toda convivência implica, né, um certo conflito, espero que sejam leves, mas há pessoas que estão adorando. E, independentemente de toda a admiração deste momento, nós estamos encontrando formas para sobrevivermos e, ao final, com certeza, Sala, com todo respeito, poderemos dizer que o mundo era um antes do Covid e será outro depois do Covid. O normal, querido, não existe mais. Empresas estão lidando hoje com aqueles arranjos, por exemplo. Poxa vida, a maioria das empresas fazia um certo arranjo desorganizado na sua tecnologia, gambiarras tecnológicas. Como é que a gente lida com isso? Hoje, no século XXI, diante do Covid, não dá para a empresa conviver mais com isso. Então, ou ela, de fato, se estrutura, mesmo que ela seja pequena, para estar adaptando-se. E é isso, estas são as lições que a nossa inteligência transformadora tem nos feito aprender, que há muito mais capacidade em nós para resolvermos os problemas do que imaginávamos, que somos muito mais adaptáveis do que imaginávamos, que estamos sendo empurrados para sairmos da nossa zona de conforto para uma zona de transformação constante. E dentro desta transformação, o questionamento é: como é que eu preparo a minha empresa para o novo normal, para o novo futuro? E olhe só, como nos transformarmos em pessoas melhores neste momento, Sala? Eu quero deixar esse questionamento para todos os que estão me ouvindo. Estamos nos transformando em pessoas melhores? Eu gosto muito de colocar para os meus alunos uma citação, um pensamento de um filósofo magnífico, e ele dizia, que era o Cícero, ele dizia o seguinte: faça tudo para que em todas as circunstâncias você se torne um fator de soma na vida das pessoas. A realidade, Sala, é que há muitas pessoas que neste momento estão descobrindo em si fatores de soma, ou seja, eu sou ou não sou capaz de enriquecer e de transformar este momento que tem gerado, sim, insegurança, desequilíbrio, desafios, mas cá entre nós, que momento curioso estamos vivendo, não?
Que momento curioso, Sala. Que oportunidade rica para nós usarmos a nossa inteligência transformadora e encontrarmos, em primeiro lugar, em nós alternativas. E a inteligência transformadora, Sala, ela é a base, né, da criatividade, porque nós precisamos nos recriar a cada momento hoje. Ou seja, estamos vivendo dias sombrios? Existem pessoas com inteligência transformadora suficiente para lançar restes de luz nestes dias sombrios. Este é o meu recado para você que é empresário ou para você que é líder, que tem a responsabilidade de construir-se e sair de todo esse processo melhor e de garantir que você passe a enriquecer as pessoas e a sua empresa também. Eu estava ouvindo recentemente uma dica muito interessante. As empresas todas resolveram que vão reduzir seus espaços de convivência. Por quê? Porque o Covid tem nos ensinado que é muito mais agradável, às vezes, comprar e consumir em casa. O delivery, tá? O fato de nós estarmos recebendo, por exemplo, alimentos, medicamentos presentes, etc., né? Uma série de coisas em geral, tem nos mostrado que nós somos muito capazes de extrairmos fatores positivos e de pensarmos a nossa empresa com uma magnitude muito maior, usando muito mais a tecnologia, facilitando, por exemplo, a experiência de e-commerce e as pessoas. Sabe, Salamacha, se o e-commerce na sua empresa, você empresário que está me ouvindo, se o e-commerce na sua empresa não for uma experiência positiva, as pessoas não o usarão. Então, você tem que ser inteligente para usar o e-commerce de forma positiva. Agora, tem mais um fator, né, que eu quero trazer do ponto de vista da inteligência transformadora. E ela nada mais é do que encontrar, ter novos olhares para aquilo que existe dentro de nós, para aquilo que existe fora de nós, e entender que mesmo em terra arrasada, ainda existem muitas esperanças. Pergunte, Sala. Vá lá. Olha só, Paulette, eu tô bebendo aqui, né? Na verdade, estou anotando um monte de coisas que eu gostaria de repercutir com você. Uma das coisas e eu gosto muito de etimologia, então vou aqui só fazer algumas conexões. Primeiro que você fala de readaptação, eu acho maravilhoso, porque re é voltar. E adaptação é ad, que é junto, e apto. Então, readaptar é o voltar a estar cada vez mais junto do que é apropriado para o momento. Significa que, para eu estar num processo de readaptação, eu tenho que ser muito desprendido daquilo que me prende, daquilo que eu acredito e que me torna uma espécie de um porto seguro. E eu percebo que talvez, no aspecto da liderança hoje, as pessoas, quando elas são estimuladas, recebem um estímulo. Se puder. O que eu estava dizendo é o seguinte, é que quando você falou da intuição, e uma coisa que eu gosto muito é a diferença entre instinto e intuição. Porque o instinto, galera, ele vem lá dos primórdios, está na minha carga genética, a epigenética vai mostrar isso para você, e os instintos estão ligados muito àquelas funções de lutar, fugir, acasalar, alimentar. Então, quando uma mãe vê que um filho caiu numa jaula de um tigre, ela racionalmente percebe que se ela entrar lá, ela também será mais uma morte. Mas ela não quer nem saber, e ela vai lá e quebra o tigre no meio, e depois ela vai querer saber de onde veio aquela energia. Isso é por instinto. A intuição, diferentemente do instinto, é quando eu tenho um direcionamento para tomar uma decisão, só que assim, galera, é quando essa decisão não perpassa o meu racional. O instinto está ligado a um conjunto de memórias que elas vêm antes que eu possa processar numa lógica racional e que o meu instinto
faz com que, ou melhor, desculpa, que a minha intuição, estou falando errado, que a minha intuição, ela me traz uma vontade, ou até mesmo uma decisão de agir sobre um determinado aspecto, e que eu sequer consigo submeter a uma lógica. Então, o que nós estamos falando, e a Paulette falou bastante disso, de a gente ouvir o nosso lado interior, está diretamente ligado à capacidade que nós temos de acreditar na nossa intuição. E essa nossa intuição, ela será maior ou menor, ou melhor, ela estará mais ou menos limpa para ser ouvida pelo nosso consciente e ser trazida à tona na medida em que a gente estiver desprendido e, como diz a Paulette, se readaptando e se desenvolvendo. Lembrando que na etimologia, tem alguém com o microfone aberto também, o desenvolver, des é afastar, envolver é invólucro. Então, se desenvolver significa sair de dentro da casca. E aí, você colocou do Cícero, que eu adorei, e acho que uma das coisas que veio na cabeça na hora, uma das coisas que eu acho que está marcando bastante esse nosso momento, é aquele ditado popular, que o pessoal no interior fala, no meio das colônias, que é assim, eu vou dividir para multiplicar. Então, hoje as pessoas aprenderam que não é só somar. Somar eu levo o que eu tenho, você leva o que você tem e viram algo. Não, eu partilho, eu dou o que eu tenho, para depois eu ter algum tipo de recíproco. E aí, eu queria te perguntar, baseado nesta análise, o seguinte, como é que hoje um gestor, aquele que está no papel do líder, e que está recebendo uma carga violenta de pressões, tanto de baixo, quanto laterais, quanto de cima, quanto externas, como é que esse cara, Paulette, ele vai conseguir estabelecer um centro na sua vida? Como é que ele vai conseguir estabelecer um equilíbrio para que ele não apenas consiga dar a ele um pouco de paz e ainda por cima dar essa paz para os outros, dar essa orientação para os outros? É uma pergunta... Sala, beleza. Eu recebi outro dia uma charge bem interessante que dizia o seguinte, era uma pessoa assim sentada dizendo que já que não dá para viajar para fora, vamos viajar para dentro. Está na hora de nós viajarmos para dentro de nós mesmos, de nós mesmas, profundamente. Porque onde é que eu vou buscar, se você falou, como é que eu vou buscar equilíbrio neste momento? Onde é que as pessoas buscam equilíbrio? Elas buscam equilíbrio nos próprios valores e crenças, sabe? É a nossa ética, ou seja, o conjunto de valores e crenças, quando aplicados, que se transformam naquilo que chamamos de forças de caráter. Porque este é o momento de buscar da fraqueza tirar força, Sala. E onde está isto? Isso só está dentro de nós. E para que eu tire da fraqueza, força, eu tenho que ter convicções, crenças muito claras de que eu vou conseguir chegar lá, de que eu vou conseguir realizar. E você falou uma palavra linda. E de que maneira eu vou realizar? Até então, as pessoas realizavam, né, o princípio capitalista é o princípio da mais-valia, ou seja, da multiplicação da riqueza e da agregação da riqueza, e a partir daí a riqueza se multiplica. Agora, a gente descobriu nestes momentos de Covid que doar é uma estratégia genial. Por que as pessoas estão doando tanto neste momento? Olhem a pergunta. Porque os outros precisam, sim, mas principalmente porque elas precisam doar, Sala Mágica. E elas precisam doar para conseguir resgatar 4 vetores que o mundo organizacional esqueceu completamente, que a filosofia chama de as raízes da felicidade. Então, olha só, a filosofia diz que nós, para sermos felizes, precisamos de 4 coisas. Primeiro, precisamos da verdade. Ninguém navega pela vida sem um guia. E a verdade, Sala, é o guia que tem que ser o nosso leme. A verdade é o leme de cada um de nós. E é verdade mesmo. Porque, Sala, eu vou ter que buscar uma super energia para poder lidar com todas essas pressões. E essa energia eu só gero dentro de mim
se elas emanarem do subsolo da minha alma, de valores e crenças. Então, a primeira coisa, a verdade, eu tenho que ser muito verdadeiro neste momento. Segundo vetor da felicidade, de acordo com a filosofia, a bondade. Eu não consigo ser feliz se não for bom. E olhe que interessante, as pessoas doam não pelos outros hoje, Sala. Elas não percebem que elas estão doando porque elas precisam resgatar em si mesmas coisas que ficaram perdidas. Então, olhe só, bondade. Eu gosto de fazer uma pergunta e jogo essa pergunta para todo mundo que está nos ouvindo. O mundo organizacional inspira e te permite ser bom? Não me responda. Por quê? Pessoas boas não são bem vistas no mundo organizacional, nunca foram. Porém, agora, Sala, nós precisamos de energia, precisamos de entusiasmo e estamos buscando onde a gente sabe que está, mas ele estava soterrado. Então, olhem só, felicidade depende de verdade, bondade, tá? Depende de um terceiro fator que é muito importante, a beleza. Ninguém é feliz, Salamacha, num ambiente feio. Não existe felicidade. Existe toda uma área, né, da pesquisa em administração ligada à arquitetura da organização para criar um ambiente bonito. Eu trabalhei durante 10 anos como voluntária numa comunidade muito carente. E uma das coisas mais tristes, Salamacha, era andar nos corredores dos barracos e ver como era feio. Porque esgoto a céu aberto, lixo para todos os lados. Não dá para ser feliz na fealdade. Os seus momentos mais felizes e os meus foram vividos quando você está em contato com a natureza, quando você está na montanha, quando você vê aquele céu maravilhoso, quando você vê a natureza linda. Por que Deus fez tudo isso? Ele é poético? Sem dúvida alguma, mas ele fez toda essa beleza ao nosso redor, porque ela faz parte da nossa felicidade, precisamos dela. E o último vetor, diz a filosofia, é a unidade. Não seremos felizes se não estivermos unidos. E aí a unidade, Sala, ela vai nos levar, nos remeter também à unidade para com o transcendente. E aí, como quer que cada um de nós conceba o transcendente, Deus, o arquiteto do universo, como quer que você conceba. A filosofia diz que você não será feliz se você não tiver verdade, bondade, beleza e unidade com o transcendente, que tem a ver com uma superconectividade com o mundo ao nosso redor. É simples assim. E onde as pessoas estão... valores e crenças são iguais a forças de caráter. Onde as pessoas estão buscando isso? Dentro de si próprias. E estava lá, Salamacha, soterrado. E agora está vindo à tona. Essa é a fonte da inteligência transformadora. Você sabe que você falou um termo que eu gosto muito, que é sobre a expressão egoísta. O ego, que significa eu, e o egoísmo, ele está ligado a uma doutrina. Isso, na etimologia, você vai ver que você pega uma palavra em francês e você vai juntar e vai dizer assim, é eu aderindo a costumes. E todas as vezes que a gente fala, você é egoísta, a tendência normal de nós, seres humanos, é interpretar isso como sendo uma ofensa. Então, eu queria aqui jogar e provocar vocês no seguinte sentido. Eu sou egoísta. Eu acho que a hora que a gente começar a entender que a palavra egoísta pode ter um viés positivo, é uma ruptura na cabeça das pessoas. E, geralmente, as pessoas têm os vieses cognitivos que já dizem, não, isso não pode ser bom, logo eu não vou nem escutar, ou tudo que eu vou refutar, eu não tenho a mente aberta para poder entender isso. Então, vamos lá. Quando a gente vai participar de um projeto de 10 anos, como o Paulette fez, como voluntária numa favela, e as pessoas dizem, puxa, Paulette, como você nos ajuda? A Paulette virava e dizia, não, eu sou egoísta, eu me sinto bem fazendo isso. E a questão é que, ao fazer isso e proporcionar o bem para o outro,
a gente não há mal nenhum em você se sentir bem ao fazer isso. Muito pelo contrário. E eu acho que esse é um ponto que eu queria devolver para você, e talvez até o Alexandre possa partilhar, porque o Alexandre tem umas ideias bem legais nessa linha, que é o quanto a gente tem sido sujeito, ou seja, o quanto a gente tem sido aderente a estereótipos, aquilo que o Jung colocava como os arquétipos, e a gente é aderente a classificações que efetivamente nos levam a interpretar isso é bom, isso é ruim. Se é bom, devo cultuar, ainda que não me sinta à vontade, se é ruim, devo combater, ainda que eu ache que seja simpático. E acho que essa situação agora é uma situação não apenas de revisitar as próprias crenças, mas de revisitar os certificadores, os agentes certificadores das minhas crenças. Esses dias eu conversava e dizia, tem gente que você pergunta, qual é a tua escala de valores? O cara joga absolutamente tudo, porque hoje é chique ter uma escala de valores enorme. Tem empresas que colocam na sua declaração de valores ética, sem sequer saber o que é ética. Então, eu acho assim, queria devolver a bola para você, colocando da seguinte maneira, como é que nós, profissionais, podemos aproveitar esse momento para, nesta lógica, porque a primeira coisa que você já coloca dos quatro pilares, que é sensacional, é verdade. E a gente tem que se perguntar muito, o que é verdade? Verdade, pessoal, é o estágio máximo de conhecimento que uma pessoa, uma sociedade, uma empresa atingiu. O que é verdade para nós? É o máximo que a gente conhece hoje. Tanto é que quando dois ignorantes discutem, eles discutem as suas verdades. E o grande nó hoje é a gente tentar vencer o paradoxo de que a minha verdade, ainda que ela pareça ser egoísmo, ela está imbuída de valores que são voltados ao bem comum, voltados à sociedade e voltados a uma estética, que é o terceiro pilar que você colocou, que é a questão da beleza, mas principalmente, como é que eu sei que esses valores, eles são conectáveis ou não? A partir da transcendência. A partir do momento em que eu reconheço que é alguém. Porque é bem fácil. A pessoa diz assim, não, eu sou ateu, graças a Deus. Eu me recordo, e aqui nós temos, no mínimo nessa sala, 4 pessoas que conhecem sobre quem vou falar. Então, eu vou usar apenas o seguinte, é uma pessoa que a Beth conhece, que a Paulette conhece, que o Luciano Guedes conhece, o George, com o GE, que é um amigo nosso de Curitiba, e que ele já não está mais na instituição. E o George, eu tinha sempre conversas muito, muito inteligentes comigo. Só o fato dele conversar comigo já era um sinal de bondade, né? Ele, com a inteligência dele ou com a minha burrice, a gente nivelava. E aí, eu aprendia muito com o Jorge. E o Jorge, em vários momentos, ele dizia para mim, Sala, eu sou ateu, mas ele falava um ateísmo não agressivo, um ateísmo com candura, que até dizia, cara, você é o ateu com mais fé nas coisas boas que eu conheço. O fato é que o Jorge, ele teve um problema com a mulher dele, ela teve câncer, foi internado em Curitiba, no Nossa Senhora das Graças, e um dia, no meio dessa doença, eu almoçando com o Jorge, até para convidar ele para arejar um pouco a cabeça, e aquilo me fragmentou, me cristalizou, melhor dizendo, cristalizou na minha memória, que eu parece que estou escutando ele falar agora para mim. Ele usou a seguinte frase, eu descobri que eu era o mais enrustido e fervoroso cristão quando eu me vi no hospital, cruzando as mãos e rezando para alguém que eu achei que nunca eu iria sequer sair do modo ignorar. E eu, diz ele, foi um choque para mim, porque quase aos 60 e tantos anos, eu descobri que eu sempre usei esta conexão de uma maneira, de uma renúncia a mim mesmo, ou seja, eu sei que eu sou, mas por algum motivo, não me é interessante eu reconhecer isso, e eu combatia da casca para fora, mas da casca para dentro sempre esteve lá. Isso é um exemplo da transcendência.
E eu sei, minha querida amiga, que você só tem um doutorado abordando sobre espiritualidade. Só isso. Então, eu queria que você nos trouxesse, com a tua lucidez de sempre, a questão da transcendência como um dos elementos para que as pessoas, porque é o quarto elemento que você colocou ali, e eu particularmente, eu entendo assim, fiz um vídeo essa semana sobre isso, então não vou fazer propaganda do vídeo, mas eu colocava, as pessoas me mandaram uma pergunta, como é que eu sei se eu estou agindo da maneira correta? Eu falei, olha, primeiro, joga na tua escala de valores. Se passar na tua escala de valores, você já tem um pouco de tranquilidade. Segundo, veja o senso comum, não é a coletividade, porque a coletividade é o grupo onde eu estou. Eu quero saber o senso comum. Pessoas que não ingressam, que não estão e que ingressarem e estiverem sujeitas à tua decisão, como é que sentirão o efeito. E terceiro, na espiritualidade. O que é louco, para quem está olhando a câmera, é que a hora que eu chego na espiritualidade, ela vira a base dos meus valores, que me leva ao entendimento melhor. Então, a transcendência, ela vai me dar a clareza da verdade. E que vai me dar uma referência melhor sobre o que são as coisas boas, que vai me levar a uma estética melhor e que vai me reforçar a transcendência, e isso vira um círculo virtuoso. Estou pirado, dona Paulette? Ou o caminho é esse, e a partir daí embala, por favor, na transcendência? Falando especificamente sobre o fator transcendência. Muito complexo hoje em dia, mas há na Harvard, por exemplo, cursos de espiritualidade nas organizações. Por quê? Porque Harvard descobriu que no espírito humano, 3 vetores ou 3 atividades. Tá? O autor que mais suporta isso... Para mim, deu uma interrupção. Se você puder retomar o raciocínio Retomo. Então, a Harvard Business School tem vários cursos de espiritualidade nas organizações. O objetivo é resgatar esse aspecto da percepção do transcendente. Só para provocar um pouquinho a reflexão, Dostoiévski tem uma frase linda, ele diz assim: se Deus não existe, todas as violências são possíveis. Ou seja, se o transcendente não existe, se tudo que existe acaba aqui agora, querido, ora, comamos e bebamos, como diz o apóstolo Paulo, né? Que amanhã morreremos, vamos deitar e rolar. Mas a questão da transcendência, ela é estudada cientificamente por um indivíduo chamado Paul Tillich, entre outros. E o Tillich diz o seguinte: no espírito humano, né, 3 atividades acontecem. O que é que há no espírito humano? Primeira atividade, a atividade da consciência. Olha só, Sala. Dizem, né, os experts em estudos de espiritualidade, que o espírito humano, no espírito humano eu tenho aquele tribunal interior que me diz, que me cobra quando eu coloco a cabeça no travesseiro, e se ele não me cobre, aí o Luciano Guedes vai me ajudar muito mais. Se ele não me cobra de forma consciente, ou seja, se eu desligo, eu posso calar a voz da minha consciência. Ela vai me cobrar no meu subconsciente ou no meu inconsciente. Aí o Luciano Guedes vai me ajudar a distinguir um do outro, o inconsciente e o subconsciente. Então, o que é que acontece? No espírito 1, consciência. No espírito humano 2, segunda atividade. Olha só, a intuição. Ela está na dinâmica da dimensão espiritual do ser humano, Sala. Então, se eu tenho a consciência, Salamácia, você foi perfeito dentro das três atividades do espírito humano, quando você falou sobre senso comum, sobre teus próprios valores e sobre, né, a espiritualidade. Por quê? No espírito humano 1, consciência, noções de bem e mal e certo e errado estão lá. Uma pergunta que eu vou jogar para todo mundo para reflexão. Você conhece algum filho de uma boa família, de uma família de bem que tenha se abandidado? Eu conheço. E você conhece algum filho de uma família de bandidos que se transformou num cidadão decente? Também conheço. Então, olha só, a coisa sai um pouquinho do nosso controle a partir do momento em que
Na consciência humana, dizem os autores, eu tenho influências, ou seja, eu já consigo nascer com algumas influências que me fortalecerão, ou vamos mudar, tendências, é uma palavra melhor. Influência é algo que vem de fora para dentro. Vamos falar de tendências, é mais adequado. Eu tenho algumas tendências. Então, qual a principal responsabilidade dos pais? Eu digo isso quando trabalho com pais. É identificar as genuínas tendências dos filhos, porque cá entre nós, Colaborando tem filho com que você, já nasce malzinho, né, Salamacha? colaborando com você são os traços de personalidade, né? É aquilo que já está Traços de impregnado. personalidade. Então, eu tenho tendências ao bem, tendências ao mal, tendências ao certo, tendências ao errado, né? Então, essa questão da tendência é muito forte. Por quê? Porque bem e mal, Salamacha, são, do ponto de vista filosófico, expressões de atividades de uma pessoa evoluída espiritualmente. Por quê? Eu estou numa sociedade e a sociedade trabalha certo e errado. Só que certos e errados sociais mudam, são relativos, e o certo e errado pode não necessariamente ser algo que gere o bem, e quando não existe, gera o mal para as pessoas. Então, olha só, maiores expressões da verdade. Quando é que eu sei que, de fato, os meus valores estão no caminho da verdade? Qual é o objetivo? Eu gero o bem para as pessoas. E se isso não acontecer, eu estou gerando o mal. Isso é um conceito que vai para além do conceito de certo e errado, que são conceitos muito mais, né, sociais, tá? De comportamento social. Então, consciência humana, a nossa ética na consciência humana. Segundo aspecto que está no espírito humano, a intuição, o insight, o eureka, o achei, a percepção daquilo que é imperceptível para o outro, Salamacha. É eu ser tocado sobrenaturalmente, e isso acontece muito com você. Eu nunca te disse isso, mas é uma coisa que eu percebo muito, porque você tem uns toques a respeito das coisas. Você tem os insights, você tem algumas intuições a respeito das coisas que são bastante incomuns, que te tornam muito criativo naquilo que você faz, porque a intuição é... Por que Harvard ensina espiritualidade? Porque no mundo do século XXI, preciso de pessoas criativas e não é possível ser criativo sem eu ser um indivíduo espiritualizado. Não estou falando de religião. A espiritualidade humana é um todo e a religião é uma parte. A religião é a forma como eu escolho expressar a minha espiritualidade. Tá? Eu posso expressá-la de diversas formas. Então, a espiritualidade de todo ser humano, né? E vários autores dizem isso. O homem não é um ser físico tendo uma experiência espiritual, é antes um ser espiritual tendo uma experiência física. Não somos seres físicos vivendo, né, um capítulo da nossa existência com uma dimensão espiritual. Somos antes seres espirituais vivendo experiências físicas, né? Blaise Pascal diz isso e outros autores repetem, é muito interessante. Então, consciência. 2, intuição. Intuição base da criatividade. Eu vejo em Salamacha, vejo em Luciano Guedes, vejo na Beth estas coisas, vejo nas pessoas, às vezes as pessoas estão caminhando com as pessoas e as pessoas têm uma visão tão diferente, eu falo, é isso, olha que toque bacana, tá? E terceiro vetor, que faz parte das nossas expressões espirituais. Primeira expressão, consciência. Segunda expressão, intuição. Terceira expressão da dimensão espiritual, comunhão. Comunhão com quem? Com o transcendente, como quer que eu o conceba. Problema, se eu ligar a voz da dimensão espiritual, eu vou ter que resolver esses 3 problemas. Eu vou ter que me haver com a minha consciência, eu vou estar aberto a receber, a ser intuitivo, mas eu vou ter que definir como é que vou me relacionar com o transcendente. De que maneira eu vou expressar, afinal de contas, se eu sou um ser espiritual, e a palavra espírito, tá? Ela vem do grego ruá, que significa, né? Há várias significações, você gosta de etimologia.
Ruá, que significa sopro de vida. Ok? Então, olha só, a vida foi soprada em nós. E quando ela é soprada, de que maneira? Quando, desculpe, o transcendente para mim é Deus, sou cristã, Jesus é maravilhoso, ele é o meu salvador pessoal, aí é minha crença. Mas, olha só, quando Deus sopra o Espírito, ele te dá aquele sopro de vida e te põe em pé. Então, este é o momento em que eu tenho que trabalhar melhor a minha consciência, eu tenho que estar mais aberto a receber insights, a buscar percepções que são imperceptíveis a outros, para que eu possa ser criativo e, ao mesmo tempo, a partir do momento em que eu me conecto com o transcendente, eu tenho nele uma fonte inesgotável de energia. Preste atenção como esse negócio é complexo. Há no universo, Sala, leis que eu não consigo revogar. Essa é uma história interessante, bem interessante, e ela é verdadeira. A Grã-Bretanha foi invadida muitas vezes, né, pelos vikings. E às vezes nós imaginamos que os vikings eram brutais, mas na verdade, Salamacha, um dos reis vikings era cristão. E o que ele faz? Um dia ele pede que os seus servos o levem até a beira da praia. E levaram-no sentado no trono. Ele vira, e os servos, né, toda a comitiva real acompanhando, né, o rei e tal. E ele vira e diz assim: eu sou o rei da Inglaterra e ordeno que a maré pare de subir. Obviamente, a maré não parou de subir. Ele repetiu 2 ou 3 vezes. E a maré, daqui a pouco, estava chegando aos pés dele, onde o trono dele estava. Ele se levanta e vira para os seus conservos e diz o seguinte, para a sua corte, diz o seguinte: existe um poder muito maior que o meu e existe alguém cujas leis eu não conseguirei revogar. Querido, eu não consigo revogar a lei da gravidade. Eu não consigo revogar o movimento das marés. Eu não consigo revogar algumas leis. Se você joga uma bola na parede, ela volta, por exemplo. Há leis irrevogáveis no universo. Agora, essa dimensão espiritual é, neste momento, o caminho que as pessoas estão escolhendo. Porque, olha só, em tempos de crise, onde eu vou buscar forças? Dentro de mim. E aí, quando eu olho para dentro de mim, Sala, eu encontro Deus. São Francisco de Assis diz uma coisa linda, ele diz: há um vazio dentro de cada ser humano que é do tamanho de Deus. E o ser humano vai suprir este vazio. Se não suprir com Deus, vai suprir com dinheiro, vai suprir com fama, vai suprir com poder, vai suprir consigo mesmo, mas vai tentar suprir. Então, a unidade com o transcendente, neste momento, é tudo aquilo que as pessoas estão buscando sem se aperceber, quando elas doam, quando elas procuram ser solidárias, fraternas, ajudar, quando elas procuram buscar a bondade, afinal de contas, né, meu querido? Qual é a fonte máxima de bondade que a gente conhece? É Deus. Então, as pessoas estão querendo se conectar para conseguir, neste momento, respostas a questões que muitas vezes no dia a dia, para as quais a gente não se atentou. Por quê? Porque o ser humano do século XXI baniu Deus da cultura, né, meu querido? E olha o risco de banir Deus da cultura, quando eu não me relaciono, eu não tenho conexão com o transcendente, meus valores ficam frágeis, porque eu perco noções de certo e errado e de bem e mal. A minha intuição praticamente não existe, eu só consigo perceber o óbvio, porque eu estou desconectado. Estou desconectado, né, da força do espírito maior que criou um espírito menor que é o meu. E este espírito maior é o espírito criador deste universo, que, como diz Stephen Hawking, né, antes de falecer, ele diz algo assustador. Ele diz que há mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia em todos os desertos do planeta,
do planeta, em todos os desertos do planeta Terra, isso mesmo. Há mais estrelas no universo do que a quantidade de grãos de areia que existem em todos os desertos do planeta. Esse negócio é grande demais, Salamacha. E eu costumo brincar com os alunos dizendo assim: aquele que criou o cérebro não pensaria? Aquele que criou o ouvido não ouviria? Aquele que criou a boca e o falar não falaria? Ora bolas, eu brinco com os alunos dizendo assim, meu computador é uma máquina super complexa. Será que por acidente todas as peças poderiam se aproximar e se atarrachar e ele sair prontinho? Claro que não. Ora, eu precisei de uma inteligência superior para construir meu computador. Se eu precisei de uma inteligência superior para isso, uma célula humana é absurdamente mais complexa do que a minha máquina. Mas as pessoas acham que nós somos resultados de uma sucessão de acidentes cósmicos. E aí eu gosto muito do C.S. Lewis. C.S. Lewis era um dos homens mais inteligentes e ele trabalhou muito com essa visão racional, né, da transcendência humana. E ele diz uma coisa assim, Sala, olha só. Ele diz o seguinte: se tudo isto que nós estamos vendo é um acidente, então o sistema solar é um acidente, então os planetas são acidentais, a Terra é um acidente, então todos nós também somos acidentes, então são acidentais todos os pensamentos, sejam pensamentos de homens cultos ou de homens incultos. São todos pensamentos. Ora bola, se tudo são todos acidentes. Ora bola, se tudo isso é acidental, como é que eu vou aceitar que um acidente queira me explicar um outro acidente? Sensacional, sensacional. C.S. Lewis. É a lógica do C.S. Lewis. Como é que um acidente vai querer me explicar um outro acidente? Então, e a lógica que você falou dos grãos de areia, por curiosidade. Uma brasileira, a Susana Herculana Roswell, ela conseguiu fazer uma pasta, um mapa de cérebro, e conseguiu mensurar que nós temos 86 bilhões, aproximadamente, de neurônios. E as sinapses, que são as comunicações entre os neurônios, possíveis. Então, o número de conexões possíveis é maior do que todos os átomos disponíveis no nosso universo. Para a gente só falar um pouquinho do que é a possibilidade dentro da gente. E uma outra coisa que você falou que eu acho sensacional é o seguinte: esses dias eu usei uma expressão numa empresa, até eu uso sempre, mas de maneira virtual, que eu digo assim: quando bater o desespero, use Platão. Muita gente dessa sala já me escutou. Platão, ele nunca disse isso, mas como ele já morreu, ele não está aqui para se defender, eu jogo na conta dele. A frase é assim: quando você vê que tem muitos problemas, diz assim, é o que tem para hoje. Não é nem para hoje, é para hoje, para fixar bem que a gente... Isso, algumas pessoas dizem, isso significa eu ser... É um conformismo? Ao contrário. Isso está conectado ao rei que diz assim: eu não posso controlar as ondas, mas eu posso muito dentro do meu reino. E tem gente que adora de fugir da briga verdadeira e da briga possível, e que está, inclusive, sendo apresentada para você, porque você é o ator a desempenhar aquele papel, para juntar variáveis incontroláveis e tentar justificar isso. Eu quero provocar o Alexandre, até para você poder respirar, Paulette, porque, para ser sincero, eu estou meio hipnotizado aqui. Então, eu sou fã. E uma última coisa que eu queria jogar também para as pessoas, e eu quero chamar o Alexandre para participar, que é o seguinte: vocês, pessoal, observem como falar do bem, não de coisas boas, falar do bem como conceito, bem e mal, nesta pandemia, deixou de ser piegas, deixou de ser uma coisa out, para ser um elemento de conexão mesmo. As pessoas, elas descobriram que levar uma compra para uma pessoa dentro do prédio passa a ser um ato de bondade e é um sabor que as pessoas sequer estavam vocacionadas a experimentar. Muito bom, muito bom. Né? Alexandre, por gentileza, onde está você, hombre? Olá, Salamacha. Olá, Paulette. Olá para os amigos. Meu que bom querido. poder falar com vocês.
Bom demais estar aqui. A discussão, como diz o Salamacha, né, a gente está aqui hipnotizado por tanto conhecimento, e essa discussão está indo para um grau de profundidade muito grande. Eu gostaria de dar uma provocada aqui também nessa discussão, trazendo uma temática adicional para isso. Antes de dar essa provocada, só fazer aquele mote do bem e da justiça, né, e da honestidade. Né? Diz-se que, né, se o desonesto soubesse quão bom é ser honesto, seria bom e honesto por desonestidade, né, no final das contas. Mas puxando agora para a nossa discussão de gestão da mudança. Eu tenho certeza que muitas das pessoas nesse momento, no trabalho que estão desempenhando, nas atividades que estão desempenhando, elas estão, às vezes, se surpreendendo com a reação de colegas, de clientes, de fornecedores, de pares, de parceiros, e muitas destas reações, infelizmente, elas não estão do lado do bem, elas não estão do lado da honestidade, elas estão, às vezes, assim, digamos, a gente até sente a tristeza, o amargor, o pegado desse lado. Então, eu gostaria de trazer aqui para a nossa discussão a questão da dor, né? A gente sabe que este momento, e o momento da mudança em si, muitas das vezes ele é um momento de dor. E a gente gosta de falar muito aquela expressão que já virou um jargão, que crise é momento de oportunidade. Na verdade, crise não é momento de oportunidade. Crise, efetivamente, é momento de desgraça, sim. Ela só vira oportunidade para quem é preparado, para quem se motiva, onde preparo encontra oportunidade, isso te leva para sucesso, isso sim. Mas, justamente nesse momento, as pessoas estão passando por muitos momentos de dor. Estão passando por muitos dissabores, ou porque não se programaram, ou porque o momento, o local onde está, te leva para isso. E a mudança em si, né, quando a gente vai falar de inovação, falar coisas novas, que é necessário, sair do lugar comum, ir para coisas novas, né? A inovação é uma coisa fabulosa, sim, pressupõe duas coisas, né? Coisas novas que a gente adora e mudança que a gente detesta. A gente detesta sair do lugar comum, do conforto, do quentinho, e ir para algo novo, para incerto. E a mudança em si, ela causa dor. E o momento da crise é o momento de se desinstalar, é o momento da dor também. E muitas das pessoas que nesse momento estão enfrentando dissabores no relacionamento com o outro, o estão passando justamente porque outros estão passando por momentos de dor, não estão trabalhando essa dor de forma adequada, e às vezes ele carrega em você, que é o primeiro desavisado, que está na linha de frente para aquele momento de soltar isso. Alexandre deu uma então, falhada. Um pouco essa questão. Alexandre, eu quero falar. Discussão. Deu uma falhadinha só, se o Alexandre puder só recuperar um pouquinho do raciocínio dele aos últimos 32,7 segundos, Alexandre. Recupera aí. Eu só gostaria de trazer para a nossa discussão aqui como trabalhar a dor da mudança, como trabalhar a dor da crise, né? Porque esse processo de superação, ele é extremamente importante. E a gente sabe que resistência à mudança é o pão nosso de cada dia, né? Dentro de qualquer mudança. Por mais que nós estejamos preparados, né? Mesmo às vezes em sala de aula, né? Você está trabalhando gestão da mudança com as pessoas, está trabalhando gestão de conflitos, está trabalhando liderança e gestão de equipes de alta performance. Quando a gente vai tratar de mudança, falar é fácil. Agora, na hora de aplicar, a gente tem resistência na maior parte das vezes, e a dor ela é um dos motivos. Então, eu gostaria de trazer essa baila, né? Aproveitar que a gente está com a Paulette aqui, aproveitar que a gente está com o Salamacha aqui também, a gente discutir um pouco isso. Como trabalhar essa questão? Olha só, observe essa citação, ela é do Cícero Brasil Ferraz, um psicanalista brasileiro. Ele diz assim: nas asas da dor, todos nós voamos mais alto. Porque é a dor que vai revelar-nos aspectos a respeito de nós mesmos que desconhecíamos. O que isso significa? Significa que quando está tudo bem, quando a coisa vai bem, mal e porcamente eu aprendo a ser agradecida. Mal e porcamente. Agora, a hora que a crise bate e que eu sou obrigada a mudar e a dor vem no pacote, você não estava na última live que eu fiz com a Alessandra Assad, eu trouxe uma citação do Gibran, Khalil Gibran, que diz assim: as almas dos grandes homens e das grandes mulheres estão lotadas de cicatrizes. Ou seja, líderes de todos os tempos têm as almas lotadas de cicatrizes. Ou seja, não é, Alexandre, o quanto eu consigo
como é que eu poderia dizer, reagir à dor que vai me fazer vencê-la, mas quanto eu consigo absorver, ou seja, de uma forma muito simples, o quanto eu consigo apanhar da vida e ainda olhar para ela de forma esperançosa. Então, a dor, ela está... Queridos, a dor, eu pergunto para os alunos, né? Vocês querem ser grandes homens e grandes mulheres? Todos querem. A dor, as cicatrizes vêm no pacote. E aí, sabe qual é o problema da nossa geração, Alexandre? Nós temos um nível de expectativa muito alto. Queremos ter 90 anos de pura felicidade, em que prosperaremos todos os anos, anos em que teremos saúde, em que teremos uma família linda, com tudo maravilhoso. Gente, isso não existe, e existe mal e porcamente em comercial de margarina, e olhe lá. Por quê? Porque a dor vem no pacote. A nossa vida, ela alterna momentos de dor, de fracasso, vamos falar o que é certo, com momentos de vitória. E vamos ser honestos, os fracassos são muito mais frequentes, a dor é muito mais frequente do que as vitórias. Por quê? Porque é na dor que a gente aprende, é na dor que a gente cresce. E veja só, cada vez que eu tomo uma trombada da vida, e olho para dentro de mim mesmo, que é o que está acontecendo neste momento, e beijo a lona, eu me levanto uma pessoa melhor, eu me levanto uma pessoa mais forte, eu me levanto uma pessoa mais empática, eu me levanto uma pessoa mais compreensível, eu me levanto alguém que pode olhar para a dor do outro e dizer, nossa, sei um pouquinho daquilo que ele está passando. Por quê, queridos? Porque parece que, embora... né, diga-se que sabedoria é aprender com as experiências dos outros, nós não somos sábios, né, querido? Só aprendemos com as nossas experiências. Então, a dor vem no pacote. A dor está junto. E quanto maior como ser humano você quiser ser, prepare-se para apanhar. Olhem para a vida dos grandes homens. Almas lotadas de cicatrizes. Gente que apanhou e apanhou como ninguém. Olhe para a vida. Desculpe, né? O maior de todos os homens, Jesus. Queridos, quantas cicatrizes na alma, no corpo, traição de amigos, traição de gente do lado. Gente, sabe, uma vida toda escrita com sangue, querido. E aí eu vou dizer que todos aqueles que quiserem liderar vão ter que escrever uma parte da sua história com sangue. Suor e lágrimas. É assim que a vida acontece. Não sejamos românticos, nós estamos aqui para batalhar, estamos para vencer, tá? Temos que ter esperança, Alexandre, mas a dor estará presente sempre. Não dá para você, não dá para não doer. O dia que não doer, você morreu. E mais um detalhe, Alexandre. Muitos de nós, inclusive nossos alunos, estão se confrontando com uma realidade com a qual a gente não vivia muitos anos atrás, que é a seguinte: ou você está aprendendo a viver, ou você está desempregado, ou você está fora da vida. Então, ou você está aprendendo, ou você está desempregado. Essa é a realidade. Então, ou estamos aprendendo nesse tempo de Covid, ou estamos desempregados, e a aprendizagem, aprenda a apanhar. Aprenda a conviver com a dor. Fortaleça-se, mas cuidado, não se torne amargo e nem perca a esperança, e deixe que os insights positivos te alcancem. Diga, Sala. Olha, o que você falou, eu vou fazer um esforço enorme de errar pouco. Mas existe um psicólogo da psicologia positiva, Csikszentmihalyi. Não interessa o nome dele, que é muito complicado. O que interessa é que esse cara, ele é o autor da teoria do flow, da teoria do fluxo. E essa teoria, galera, vocês vão ver se vocês não viveram isso agora, vendo esta mulher falar. Ele diz duas coisas, que o ser humano, quando ele tem um desafio, ou seja, algo que leva a ele, desafio conceitualmente é nos afastar do que nós cremos, mas um desafio no sentido de um problema a ser resolvido. Se esse problema for, na nossa visão, muito distante do que a gente pode realizar,
ele se transforma em angústia. Mas se ele estiver próximo de uma banda em que eu digo, me esforçando, com muito suor, eu vou conseguir, ele se torna uma obstinação, ele se torna combustível. E a segunda coisa que ele coloca é que, se de um lado aquilo pode ser realizado, de outro lado ele não pode ser algo muito fácil. Porque se for fácil, se não tiver dor, se não tiver... Ele não usa essa expressão dor, eu estou salamachescamente embutida essa palavra aí. Mas quando eu não tenho um exercício de mais, de energia adicionada, se tudo é fácil, ele se torna algo apático. Agora, quando essas duas características elas estão presentes, e por que eu estou dizendo, já vou fazer analogia com esta aula hoje, você entra em estado de flow. E as características mapeadas por ele do estado de flow são as seguintes. Número 1, você perde a referência racional e comum sobre o decurso do tempo. Parece que o tempo, ele acelerou e ele passou sem que você pudesse ter qualquer tipo de acompanhamento e gestão. Parece que o tempo foi muito longe. Uma série de circunstâncias fisiológicas, como fome, como dor, como fadiga, são diminuídos de intensidade ou nós diminuímos nossa sensibilidade. Então, o estado de flow é quando você atinge, por exemplo, na meditação, mas quando você trabalha, quando você faz algo conectado com coisas boas, você tem no teu sistema de recompensa um neurotransmissor chamado dopamina, dizendo assim, junta todo mundo que quer curtir, que eu vou embriagar todo mundo aqui e eu vou para êxtase. E quando eu e o Alexandre falamos, estamos hipnotizados, e eu acho que para todo mundo, essas nossas lives, para mim, pelo menos, e eu estou sendo egoísta ao falar, são estados de flow. Ontem nós estávamos aqui com o Robson Gonçalves Paulette, e eu contava para as pessoas que estavam com a gente e a Paulette é uma, tá? E, por favor, não façam julgamentos que não sejam corretos em relação a ela, mas nós dizíamos que, às vezes, por exemplo, em Vitória, nós ficávamos até 4, 5 horas da manhã, dávamos aula, íamos jantar, e exaustos, a gente ficava em conversa, mas como é que eu não vou conversar até as 4 horas da manhã com essa mulher? Mas com todo mundo, né? Era um grupo maravilhoso, não, Sala? Aí a gente ia para o aeroporto, tentava sentar no avião juntos, todo mundo cansado, conversando, chegava no aeroporto e ainda dava uma segurada para poder conversar tudo. Então, eu acho que o estado de flow, pessoal, pode ir lá no começo da nossa conversa, porque para você ter uma inteligência que transforme, você também precisa permitir a transformação interna, seguindo todo esse background que essa maravilhosa pessoa chamada Paulette Alberdi Melo nos disse essa noite. A notícia que eu tenho é que nós já estouramos o nosso tempo. O pessoal geralmente me xinga, mas não tenho o que fazer. E eu vou agora para alguns comentários e vou deixar para que a Paulette nos responda. Vou pedir perdão ao Luciano Guedes, que nem teve o direito de participar aqui, mas ele Luciano tem muito a acrescentar. A Juliana coloca assim, professora, você acredita que os valores que estão mudando nesse momento serão duradouros? A mudança será duradoura? A ética vai ter mais valor? Só isso, uma pergunta bem básica aí, tranquilo. Bem básica. Eu acredito que nós vamos viver em constante crise daqui para frente. Por quê? Porque o esforço, como disse o Alexandre, para a readaptação vai nos causar tanta dor. Eu acho que nós estamos aprendendo lições que são indeléveis nesse momento. Lições que serão positivas e muito transformadoras para a vida de cada um de nós. A nossa inteligência transformadora está sendo não apenas mais explorada, mais fortalecida nesse momento. Acredito sim, eu acredito nisso. Olha, até duas coisas. Primeiro, a pergunta da Giovana foi, assim, de uma profundidade, quando eu falei básica, era uma ironia, tá? Só para deixar bem claro. O Rogério comenta bastante do humanismo, a Rosane, lá de Bento, coloca assim, egoísmo também pode ser visto como integridade e lealdade com o nosso eu, em prol do bem comum, um bem maior, assim fortalece a todos e todos crescem. Perfeito. Quem quiser ler uma ótima obra, diz o Fábio Prina,
sobre ateísmo, religião e agnósticos, confere Religião para Ateus, do filósofo Alain de Botton. O Padre Ari, que é o nosso coordenador. Padre Ari, hoje você podia entrar para pelo menos falar alguma coisa com a gente. Padre Ari é o coordenador da ISIC aqui no Brasil, ele é o grande responsável, inclusive é o grande responsável por agir de uma liberdade, assim, maravilhosa. O Padre Ari é a pessoa que deixa a gente navegar de uma maneira, e ele coloca lá, ruá, né, hálito, sopro de vida, que você comentou. O Fabrício coloca assim, intuição teria uma relação direta com espiritualidade? Claro que sim. É uma das expressões da nossa dimensão espiritual, do espírito humano. Até para ajudar o Fabrício. Intuição, Fabrício, ele é tudo aquilo que a gente acumulou ao longo da nossa vida e que não necessariamente a gente acumulou de maneira consciente. Muitas das percepções nossas são inconscientes, que se juntam com aqueles traços de personalidade que a Paulette falou, que faz com que uma pessoa, mesmo nascendo num ambiente extremamente hostil e nocivo, se torne uma pessoa de atitudes positivas. E, ao mesmo tempo, os mesmos traços podem, junto com uma série de experiências, podem levar uma pessoa boa, num ambiente bom, a cometer desatinos. Então, essa intuição, ela aflora. E a transcendência, ela, inclusive, ela é tão inerente, mas tão inerente ao ser humano, que se você pegar na história da humanidade, em nenhum momento você vê a ausência de rituais, ainda que fosse politeístas. Sim, quase... claro. O pessoal chegou ao cúmulo de fazer um ritual para o Deus do ateu, né? Quase isso. Para o Deus desconhecido, né? Para o Deus desconhecido. Há uma experiência muito interessante, o apóstolo São Paulo andando em Atenas, e ele viu uma série de imagens, de esculturas, isso está na Bíblia, né? Uma série de imagens a todos os tipos de deuses. Ele encontra uma imagem ao Deus desconhecido. Até o Deus, olha só, os atenienses que eram politeístas entendiam que havia um Deus desconhecido. E aí o apóstolo Paulo, quando ele faz uma das suas falas, né, no Areópago, para os principais filósofos, ele cita esse Deus desconhecido aí. Somos, de fato, somos seres espirituais, simples. E eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem um quadro em casa para o eu desconhecido. Geralmente está no banheiro, ali enquanto se escova os dentes, você pode olhar na imagem do eu desconhecido. Não é isso? O Jonathan diz assim, genial. A Marisa diz assim, a dor vem no pacote, genial. O Alexandre colocou, exatamente, nossa vida é uma sequência de teses e antiteses, ou teses e antíteses, que geram sínteses fabulosas. Perfeito. O Newton coloca, a dor nos torna mais humanos e nos auxilia na humanização e crescimento próprio. Crescer dói. Eu até provocaria, daria aí todo o tempo do mundo para a Paulette, desde que seja uns 30 segundos, para dizer o seguinte, não apenas crescer dói, acho que melhorar dói, estagnar não dói. Agora, você se aperfeiçoar dói. Paulette Alberto. Comente. Concordo em gênero, número e grau. A vida morde, queridos. E em todas as fases da nossa vida, né? Desde o nascimento, andar de bicicleta, aprender a caminhar, dirigir. Nós estamos convivendo com a dor o tempo todo. Somos seres que estão marcados pela dor. Somos marcados, olha só que palavra interessante, que frase. Somos seres marcados pelo sofrimento. Só que este sofrimento, eu gostei muito daquilo que alguém disse aí, ele tem que nos levar a entender, Sala, que quando olhamos para um grupo como o nosso, nós temos aí 54 pessoas, se nós pudéssemos nos olhar, nós chegaríamos à seguinte conclusão: há pelo menos uma batalha sendo travada em cada vida. Quando eu entro em sala de aula, olho para os nossos alunos e aquilo que eu acabei de dizer, ou nós estamos aprendendo ou estamos desempregados, né, Sala? E eu quero seguir aprendendo, tá? Porque a gente está vendo, vai haver uma revolução no aprendizado por conta de toda essa pandemia. Então, eu olho para os alunos e fico imaginando, há pelo menos uma batalha sendo travada em cada vida aqui. Há pelo menos uma dor. Ou se você for muito, muito privilegiado, há várias dores. Você está
você está doendo, pelo menos em uma área da sua vida ou em várias. E se está doendo, não percam a oportunidade. É preciso que doa, queridos, para que a gente cresça e aprenda, porque, afinal de contas, né, Sala? Qual o objetivo da vida? Qual o sentido da vida? O que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui, diz a filosofia, eu falei muito de filosofia, estamos aqui para aprendermos a amar. E quando você falou sobre, você citou sobre um pouco da sua experiência, né? Quando você disse que os empresários têm que viver aquele seu momento, olha que lindo, olha, eu quero deixar essa marca registrada. E Jesus dizia o seguinte: basta a cada dia o seu próprio mal, ok? Porque basta a cada dia a sua própria dor, queridos. Então, a dor de hoje, dê graças a Deus, porque a dor de amanhã pode ser outra, pode ser maior, ou pode ser em outra área. Vamos aprender a conviver com a dor e aí não perdermos a esperança. A esperança na criatividade, sabendo que as coisas vão mudar, que aquele mundo que conhecemos nunca mais será visto. Estava lendo, quero deixar com os alunos o seguinte recado. Prestem atenção, queridos. Os Estados Unidos, usando a China como principal fonte de supply chain, se aperceberam finalmente que haviam transferido tecnologia a tal ponto, e vocês viram, né, na pandemia, de serem dependentes dos suprimentos chineses. E, gente, tecnologia transferida. E agora os caras estão fazendo um movimento de protecionismo, eles querem reaver a tecnologia perdida. Então, o mundo vai sofrer, vai passar por um movimento de protecionismo e ao contraponto da doação que nós estamos vendo. Interessante, a vida vive-se, como diz Alexandre, entre teses, antíteses e sínteses, né? Cada vez que você tem um fluxo num sentido, você tem um refluxo. A vida é pendular, tá certo? E há um autor chamado Schopenhauer, ele é um filósofo, ele diz assim, de uma forma muito interessante: a vida é um pêndulo que oscila, certo? Entre o desejo e o tédio. Eu desejo, e a hora que eu tenho, ai que tédio. Aí eu preciso desejar outra coisa, e a hora que eu tenho, ai que tédio. Por que eu trouxe isso à tona? Gente, quantos de vocês desejaram que as coisas voltassem a ser como eram antes? E por que nós não valorizamos antes? Porque era um tédio, era ou não era? Agora nós vamos ter que lidar de novo com essa readaptação entre o desejo e o tédio. Diga lá, Sala. Perfeitíssimo. Aqui, pegando os comentários do pessoal ainda, o Neri coloca assim de uma forma bem direta, bem legal, bem a cara dele. Lindo, bem nerística. Neri fala de forma nerística. Nerística, o Neres. Deixa doer. A Beth Johan diz assim: Salamash e Paulette, vocês realmente nos conduzem ao estado de flow. Parabéns, meus queridos colegas, obrigado por esse compartilhar. Nós que agradecemos aí, né, Paulette? Beijo, Beth. O Padari coloca aqui: a dor faz parte do processo, assim como fazer pão, grão é moído, triturado, misturado, cresce, é levado ao fogo, queima, mas é saboroso e sustenta, gera a vida. Poxa, padaria... Que lindo. Eu tenho que fazer uma live... Que lindo, padaria, adorei. O Fabrício coloca: legal, grato. A Juliana coloca aqui, ó: sou médica e vivo diariamente o comportamento humano na hora da dor. A fé faz toda a diferença no enfrentamento da dor. Olha só o que a Juliana colocou. Como médica, ela poderia colocar que o sistema nervoso periférico, ele transmite das pontas de algum extremo, vai para a medula, vai para o cérebro e acusa uma dor. Porém, esta é uma dor da neurologia, é uma dor do sistema, da fisiologia. Mas ela mesma, como médica, ela nos demonstra claramente, e isso é maravilhoso, porque eu tive o privilégio de trabalhar com muitos médicos, e a grande maioria dos médicos com os quais eu trabalhei, eles se posicionavam assim: é humanamente impossível você não reconhecer Deus ao estudar medicina, porque você não consegue fazer uma conexão que em algum momento não exija a presença dele. Outros, ao contrário, se consideram um Deus, né? E daí, mas eu achei genial o comentário da Juliana, porque ela, vou repetir, a fé faz toda a diferença no enfrentamento da crise. Obrigada.
A Gleice, existem estudos que mostram que nossa intuição é um acúmulo de experiências sensoriais e perceptivas guardadas no nosso cérebro. Perfeitíssimo. O Jorge coloca aqui, às vezes precisamos sentir dor para que essa dor nunca mais volte. Vou te falar uma coisa, nenhuma dor, como nenhum sabor, nenhum prazer, ele é igual. O prazer de comer o primeiro nos faz voltar ao restaurante, mas parece que a segunda vez não tem o mesmo sabor, porque tanto a dor quanto o prazer requerem a surpresa. Quanto mais previsível, Opa! Não é isso? Quanto mais previsível, mais próximo do tédio e menos do desafio. O Danilo coloca, a necessidade é a mão. Eu acho que ele quis colocar a mãe, mas assim, a necessidade é a mãe das ideias, e a necessidade aguça a criatividade? É uma pergunta. Necessidade aguça... Sem dúvida alguma. Aguça, afinal de contas, olha só, falando um pouquinho, vamos unir duas perguntas. Existem alguns cursos em escolas americanas que abordam a gestão da intuição. Olhem que louco. E eu vi um desses cursos, Salamacha. Eles contrataram para falar num destes cursos, para ser palestrante, um soldado que atuou na guerra do Afeganistão. E o que ele fazia? Ele identificava minas terrestres no pelotão dele, e principalmente ele foi genial porque ele conseguiu identificar e encontrar minas terrestres sem equipamento. Os equipamentos deles quebraram e eles precisavam passar por um campo minado. Então, pegaram o cara, olha que louco, disseram para ele, você tem muita experiência e você vai nos guiar. E aí ele disse, sim, a intuição ela tem uma parte de experiência, mas olha o que ele disse, e isso me deixou chocada, Sala. Ele disse assim, quando eu, no campo minado, quando eu me aproximava de uma mina terrestre, eu sentia como que se um raio gelado correndo na minha espinha, na minha espinha dorsal. Falei, gente, e olha só, ele falou, era dessa forma que a minha intuição funcionava. Tem uma questão de experiência, tem de você olhar e dizer, parece que a Terra está mexida aqui, como ele dizia? Sim, mas tinha outra característica fundamental, que era este toque indiscutível da intuição que vai para além, que é sobrenatural, que vai para além da nossa van filosofia, da nossa compreensão, dessa percepção que você recebe, sabe, que você recebe assim como um tiro, como um raio que cruza e que bate nas suas costas. Falando um pouco da intuição. Outra coisa, repita a pergunta do último aluno aí, por favor. Ele colocou, e aí eu vou devolver para você, ele colocou assim, a necessidade aguça a criatividade. Eu me recordo de um livro sobre o Cirque du Soleil que coloca assim, a pressão gera criatividade. E aí você já vai na pergunta. A necessidade é a mãe de todas as invenções, né? Dizem os autores, é verdade. A necessidade me faz olhar para as coisas de uma forma diferente. A partir do momento em que... Porque a necessidade me torna mais aberto, Salamacha, ela me torna mais sedento por receber, ou sedenta. A necessidade me faz buscar alternativas que antes eu não buscava. E é o que, neste momento, nós vamos ter que fazer, buscar alternativas que nós não tínhamos buscado. Porque agora nada mais vai funcionar além daquele plano A e plano B, que a gente sempre falou que tinha necessidade de ter, mas que pouquíssimas pessoas abraçavam o tal do plano B. O plano B, ele vai ter que me mostrar necessidades, traz à tona necessidades para as quais eu não tinha prestado atenção, não dava a mínima. Então, a necessidade, sim, ela me torna aberto, ela me faz sedento e ela me faz buscar e enxergar. E para isso eu tenho que estar disposto. Sim. Prossiga, por favor. Não, perfeito. Eu acho que o principal é a gente entender o quanto a gente faz isso de maneira inconsciente. Por exemplo,
Algumas pessoas no ambiente corporativo, quando elas sentem que a coisa está começando a entrar nos eixos, elas mesmas criam uma pressão para que elas dizem assim, é aquele caso da pessoa que tem um tempo enorme para fazer uma atividade, mas quando ela chega no final, parece que ela rende muito mais. Não é que ela rende muito mais, agora ela perde a liberdade. Então, eu acho que aqui eu uso muito essa frase. A liberdade é um recurso muito perigoso. Muito perigoso. Talvez um dos recursos mais perigosos que o ser humano tem. Porque a liberdade nos permite fazer uma série de coisas no tempo que o ócio nos convida e não a produtividade nos convida. E isso é realmente complicado. O Marcelo coloca o seguinte: nascemos com a habilidade para aprender, afinal aprendemos a andar, a falar, por exemplo. Penso que não tivemos um ambiente próprio, seja na escola ou em casa, para mantermos essa fome por saber mais. É isso mesmo, Paulette? Como é que fica essa geração do saber mais hoje em dia? Como é que você vê isso? Paulette? Deu uma oscilada aqui no sinal da Paulette. Paulette está me escutando? Pode repetir, Sala, que falhou aqui para mim. Ele pergunta, o Marcelo pergunta o seguinte, não tivemos um ambiente, por que não tivemos um ambiente propício, seja na escola ou em casa, para manter essa sede, essa fome de querer saber mais? De certa maneira, ele está colocando que nessas últimas gerações a gente perdeu um pouco essa vontade de estudar, de saber, de aprender. O que você acha sobre isso? Eu acho que nós vivemos numa sociedade de muito conforto. A sociedade da abundância nos fez tornarmos-nos, desculpem, acomodados e inertes em muitas circunstâncias. A sociedade da abundância nos leva ao comodismo. E é aquilo que o Alexandre disse. Eu não quero mudar. Mudar para quê? Olha, bolas, mudar dói. Mudar vai me obrigar a sair da minha zona de conforto. O homem é naturalmente refratário à mudança. O ser humano é naturalmente refratário. Então, por quê? Porque nós vivemos uma sociedade da abundância. Queridos, quando eu dei aula em Bento com o pessoal aí, né, da ESIC de Bento, a gente conversou e eles me contaram que os bisavós, né, dos alunos que vieram da Itália, quando chegaram aqui, não tinham onde dormir. Um deles fez uma espécie de caverna, cavou um buraco no chão para poder dormir com a esposa. Ô, meu querido, pare com isso. Hoje nós achamos que para que fazer isso se eu posso, né, ir a uma loja, às vezes de grife ou às vezes popular, e comprar, ou eu posso alugar. A sociedade da abundância nos fez gordos e mimados. E está na hora de arregaçarmos as mangas e irmos à luta buscando repor aquilo que perdemos no transcorrer da vida. Somos crianças muito mimadas hoje. Nossos bisavós, avós viveram realidades totalmente com muito mais agruras do que a nossa, e nós somos a geração que mais crises depressivas tem. Não, está agraçando a depressão aí para todos os lados, suicídio a 1 a cada 60 segundos, eu li outro dia em algum lugar. Gente, mas o que é isso? Nossos filhos, queridos, você compra brinquedos caríssimos. Moleque, se não for videogame, ele brinca com aquilo 2 minutos e daqui a pouco ele está infeliz. O que está acontecendo com essa sociedade da abundância? Descobrimos que ter demais não é bom. E nós, como pais, erramos muito, porque demos demais também para os nossos filhos. E essa é uma realidade muito triste. Pessoal, estou colocando aqui, enquanto você falava, eu estava lutando contra o meu cérebro, aí eu falei, o meu cérebro ele conseguiu ser criativo. Ele falou, pergunta para o Google, você está na frente do computador, imbecil. E aí eu fui para o computador, e eu colocando para todo mundo um livro que para mim foi muito legal, a Paulette conhece, chama-se Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Que é um psicólogo que ele viveu num campo de concentração, e ele comenta, tem um trecho do livro que me marcou muito, que ele colocava o seguinte, eles tinham que dormir em condições com piolhos, em condições, e eles viviam cada dia, e chegou uma hora que deu uma angústia nele, tipo, não tem, eu sei que eu vou morrer, é uma questão de horas, de minutos, sei lá, e de repente tem uma foto de 2 pessoas
dormindo num daqueles, eram como se fossem cubículos, então faziam beliches que não tinham nada, era um estrado de madeira, e as pessoas, elas dormiram agarradas até para poder se aquecer. E tem uma foto que mostra um quê de felicidade. E aí ele coloca no livro o seguinte: sim, naquele momento, receber um pouco de calor era um ato para ser feliz. É sensacional, isso me marcou muito, então estou compartilhando com todo mundo esse livro aqui, que eu... Em Busca do Sentido. Isso. O Viktor Frankl, ele ficou em Auschwitz, tá, pessoal? Ele foi para um campo, depois ele foi para Auschwitz. Agora, Viktor Frankl tem uma frase que é bem bacana, vou parafrasear o Frankl no livro Em Busca do Sentido, ele diz o seguinte: quem tem um porquê viver aguenta quase qualquer como. Preste atenção na frase. Viktor Frankl. Quem tem um porquê viver aguenta quase qualquer como. Então, a questão do sentido, né? De eu conseguir encontrar sentido. Se eu encontrar sentido na minha vida, estes são os meus porquês. Os comos são insignificantes, eles ficam para depois, tá? Eles ficam em segundo plano. Maravilhoso, maravilhoso. E assim, ó, eu sei que eu já estourei, mas o pessoal aqui está agarrado na gente. Então, vamos lá. O Fábio diz que vai adotar a função de forma maneirística. A Cláudia coloca: a dor é inevitável, sofrimento opcional. A Marisa diz: Paulette, Jairzinho, um abraço. Você já sabe quem é o Jairzinho, o esposo dela. Ai, que lindo, que lindos, que lindos. Coloca: tiramos o S da palavra crise. E a Daiane dos Santos, essa menina que todo mundo conhece, a nossa medalhista. Eu não tenho tempo aqui, mas eu vou deixar curiosidade para vocês. Vocês precisam um dia escutar da Daiane, ela contando como foi competir com um tornozelo quebrado. Claro. E ela coloca: todos nós, para crescermos, teremos que ter a coragem de sermos um pouco masoquistas, pois somente com dor iremos crescer. Prova mais inequívoca de quem está falando e acredita no que fala é a Daiane, né? Essa menina, eu sou fãzato desse 1,48 m de ternura. E se eu falava antes 1,46 m, um dia ela me deu um pega, Paulette. Falou: Sala, para quem tem essa altura, 2 centímetros é uma eternidade. Fazem muita diferença. Né, Daiane? O Fabrício diz: a necessidade é um estado de privação, perfeito. O Raul Krieger, eu não entendi, CRI no sentido de K, eu acho que ele está usando CRI. A Juliana colocou: nosso cérebro luta diariamente para permanecer na zona de conforto, é humano. Perfeito, Ju. Gil, é verdade. Você, eu sou tão pirado que eu estava lendo o meu próprio comentário do livro. Será que eu estou bem? Não. A Juliana falou o famoso propósito para as pessoas, né, a busca de sentido. A Gleice falou: maravilhoso e incrível esse livro. A partir dessa experiência, ele desenvolveu a abordagem psicológica, logoterapia. Perfeito. A Cláudia colocou: professora, gratidão por reencontrá-la de novo. A mesmo comentário que eu te faço agora. Que gratidão, Paulette. Logoterapia. Muito obrigado por você ter estado. Estouramos nosso tempo. Estou assim... A Débora está mandando um comentário aqui. Meus mestres são realmente fantásticos. Beijo a todos, que lindo. A Débora diz assim: meus mestres, vocês são realmente fantásticos, só tenho que agradecer a Deus por me permitir... Mas eu adorei. Eu adorei também, Paulette. De coração, vou deixar meu amigo Alexandre fazer um fechamento aqui. O Neri também diz: muito obrigado, só alegria. Alexandre, dá o teu boa noite para eu poder ir para o final aqui. E daí vou passar para você passa para a Paulette e devolve para mim para eu fechar, ok? Vamos lá, Sala. Não, realmente, parece que a discussão rendeu. Isso é muito importante. Por quê? Porque todas as pessoas estão vivendo isso agora, né? Isso desabrochou no coração das pessoas nesse momento, e nós estamos vivendo isso. Então, nesse momento, apenas uma recomendação importante, né? A gente falou ali sobre tese, antítese e o resultado da síntese, né? Não importa quanto que você apanha da vida, né? E quantas vezes você se levanta, né? Não importa o que a vida te joga, e sim como você joga para elas. E claro, você vai encontrar vários tipos de pessoas na vida, né? Existem aquelas onde a dor faz a pessoa crescer, e existem pessoas que simplesmente não aprendem com aquilo e jogam de volta para você.
né? Então, nesses dias que nós ainda viveremos, e vários que nós viveremos pela frente, que nós temos um árduo caminho desafiador pela frente, né? Tente imaginar isso e tente lembrar disso, porque isso é muito importante, né? Vai reduzir bastante, né? E vai permitir que você pegue aquela dor que é jogada para você e torne ela como um elemento de transformação e faça você avançar. E isso vale para tudo, hein? Porque é fácil a gente falar aqui nesse momento, né, nessa discussão, mas amanhã os boletos vêm. Amanhã o dinheiro diminui, amanhã o cliente bate na nossa porta, amanhã o fornecedor se nega a cumprir algo que ele havia pactado com você. Muito bom. Apenas se lembre e transforme isso em momento real, prático, né, para o seu dia a dia, porque você sabe o motivo pelo qual você está fazendo isso. Você está fazendo isso para você crescer, para você se transformar e para você se tornar uma pessoa melhor. Uma boa noite para todo mundo. Paulette, querida, é com você. Paulette, acho que deu uma oscilada no sinal dela. Diga, Sala. Agora é o teu boa noite. Aqui. Agora é o teu boa noite. Estou aqui, Sala Masha. Está me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Agora é o teu boa noite. Queridos, o que eu desejo para nós? Eu desejo que nós saibamos extrair... Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Está me ouvindo, Sala Masha? Sim, estou te ouvindo. Pode continuar, Paulette. Está me ouvindo? Sim. Então tá bem. Desejo uma super boa noite para nós, que aquilo que Alexandre disse... Ok, o que Alexandre disse reflete muito o meu sentimento também. Gente, de nada adianta conhecimento se ele não for transformado em prática. É hora de nós arregaçarmos as mangas, de nós encontrarmos soluções, é hora de nós estarmos unidos, é hora de nós juntos olharmos para o horizonte de forma esperançosa, porque o risco é perder a esperança, o risco é perder a fé. Porque, queridos, uma pessoa é aquilo em que ela acredita. E se nós acreditamos que somos capazes de fazer deste momento uma grande lição de vida para nós e para os que estão ao nosso redor, nós o faremos. Então, vamos aplicar, vamos para a prática. Levem sempre para as pessoas uma mensagem positiva, porque a mídia tem alimentado o pânico, ela tem alimentado o desespero das pessoas. A mídia está funcionando como um grande buraco negro, porque ela está minando a energia e as pessoas estão procurando, via doação, via humanização, elas estão procurando fazer um contraponto, mas esse contraponto, pessoal, ele depende muito de nós consumirmos menos de notícias ruins, de desgraça, não que sejamos, né, alienados, não é isso, mas é hora de nós passarmos uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva para os nossos funcionários, para os nossos amigos, a mensagem de que, sim, está difícil, sim, está doendo, sim, vamos ter que nos reinventar, sim, nós vamos conseguir, vamos ter que nos esforçar muito, vamos sofrer muito, mas nós vamos chegar lá e teremos histórias para contar, para todo mundo e para os nossos netos. Um super, hiper, mega beijo para todos. Muito obrigada pelos comentários, Sala Masha. Você é um lindo, maravilhoso, criativo, intuitivo, né? Você é o nosso grande exemplo, tá? Tá bom? Principalmente meu. Te observo e fico babando, tá? Um grande beijo, tá, para você e para todo mundo, tá bom? E, Paulette, fica aqui mais um minuto pelo seguinte. Primeiro, tem um conjunto de elogios que você tem que escutar. E, pessoal, vocês imaginem o meu orgulho, e eu agora vou dar uma de arrogante mesmo, o meu orgulho de poder construir com esta mulher o MBA de Neuroliderança. O que vocês viram hoje é um pedacinho, é um drops, é uma pílula do que passou essa pandemia, vem escrito a 4 mãos, mas vou dizer, as mãos foram minhas, o cérebro é dela. E vem um curso maravilhoso, maravilhoso, chamado Neuroliderança. Fiquem ligados, porque esse curso vai arrebentar a boca do balão. A Tatiane falou, sensacional como sempre, grato. A Cláudia diz o seguinte, vou dormir com a alma mais leve, obrigada por esta oportunidade de conhecimento. O Fabrício diz, muito bom, mais uma noite. Fiquem ligados. Fala, Paulette.
Opa, eu acho que deu uma falhada aqui. O Fabrício diz assim, muito bom, mais uma noite repleta de positividade. A Lilian diz, gente, muito obrigado, adorei o tema e a maneira generosa como abordaram. O Jonathan diz assim, muito obrigado, adorei o conteúdo e a companhia de vocês, demais, obrigado de coração. O Jefferson colocou aqui que a aula de ontem com o Robson já colocou o link, eu coloquei o YouTube, que daqui a pouco a gente sobe a aula com a Paulette. O Neri já mandou um recado, vai começar em Bento a neuroliderança, doutora Paulette. Então, a senhora trata de arrumar suas malas para fazer a aula inaugural lá. Sensacional, diz a Tassiane, gratidão, professora. Sim, muita, muita gratidão. O Jorge falou que é show. Saudades da Paulette. Pessoal, muito obrigado, estouramos nosso tempo. E a notícia, para quem ainda, porventura, não tenha escutado, é o seguinte, a partir de agora, todos os alunos do Neuroestratégia, do Neuroliderança, receberão todo mês uma aula como essa. Acabou de acabar os cursos. Os cursos não acabarão mais, Paulette. A gente agora vai fazer um alumni, toda essa comunidade, vamos trazer, inclusive, alunos para comentar. Tem muita gente desse próprio grupo aqui com contribuições maravilhosas. E eu acho que a gente agora, essa ferramenta, ela procurou que todo mundo se adaptasse a ela. Então, a todo mundo, meu muito obrigado mesmo. Paulette, rasgando elogios, rasgando agradecimentos a você, uma pessoa, assim, muito, mas muito diferenciada, muito acima da média, você sabe o carinho e a gratidão que eu tenho por você. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus. Beijos da Paulette e meus a todos. E a gente se vê na semana que vem, a gente deve trazer, dependendo das notícias aí, ou em maio a gente começa as aulas, ou a gente volta com mais as nossas lives, legal? Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, nesse momento estou encerrando a gravação e em seguida fechando a sala.